Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos textos mais famosos e queridos da história, o Salmo 23. Mas olha, isso aqui é muito mais do que só palavras bonitas. O Salmo descreve uma verdadeira jornada que vai da paz total ao perigo extremo e termina com uma promessa incrível de segurança. Vamos juntos nessa análise? E tudo começa com essa frase. Uma declaração de confiança que é simplesmente poderosa. Essa primeira linha não é só uma introdução, não. É a base de tudo, sabe? É a ideia central sobre a qual toda essa narrativa de confiança vai ser construída. E é exatamente essa pergunta que vai nos guiar, porque esse salmo não é só uma coleção de frases de efeito. Ele é uma história, com começo, meio e fim. Pensa nele como um mapa de uma jornada que passa pelas mais diferentes paisagens da nossa vida. Ok, para a gente entender essa jornada, primeiro a gente precisa decifrar a imagem principal, a do pastor. Naquela época, no mundo antigo, essa figura não era só poética, era uma questão de sobrevivência. O pastor era o guardião absoluto, responsável pela vida e pelo bem-estar de todo o rebanho. E o papel dele era super completo. Ele que garantia a comida e a água, guiava o rebanho por caminhos seguros, protegia contra os predadores e, claro, cuidava de cada ovelha uma por uma. É a imagem do cuidado total, ativo, sempre presente. E é justamente nesse lugar de cuidado perfeito que a nossa jornada começa. A primeira cena que o Salmo nos mostra é de uma tranquilidade, nossa, quase um paraíso. Um lugar onde simplesmente não falta nada. Imagina só essa cena. Deitar-me faz em verdes pastos. Uma ovelha só se deita quando se sente totalmente segura e alimentada. Então isso aqui não é só sobre ter comida, é sobre ter um descanso profundo, uma paz de verdade. E a cena continua, se aprofundando. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Pensa em águas paradas, calmas, onde dá para beber sem medo nenhum. É a imagem de uma orientação suave, que leva à restauração, que renova as forças. Até aqui, a jornada é perfeita, né? Só que a vida não é feita só de pastos verdinhos e águas tranquilas. E o Salmo sabe disso. É exatamente aqui que a história dá uma virada brusca, sabe? Aquela paz toda se desfaz e dá lugar a uma pergunta que todo mundo enfrenta uma hora ou outra. E aí? O que acontece quando o caminho fica escuro? Bom, a jornada agora nos leva para o seu ponto mais tenso, mais difícil, a passagem pelo tal Vale da Sombra da Morte. Esse é o momento do grande teste. É o lugar do medo, da incerteza, da escuridão. E a resposta para esse medo todo não é fingir que o perigo não existe. Pelo contrário, é afirmar que o guia está presente. A frase "não temeria mal algum" não quer dizer que a ameaça desapareceu, mas sim que a confiança na companhia protetora é muito maior. E tem uma pista genial sobre isso na própria linguagem do texto. E aqui está o pulo do gato. Repara só nessa mudança que parece sutil, mas é gigantesca. Nos versos lá do começo, o autor falava sobre o pastor, na terceira pessoa. Ele me guia. Mas aqui, no meio do vale escuro, a linguagem vira. Ele passa a falar diretamente com o pastor, porque tu estás comigo. A crise transforma a relação, torna tudo mais íntimo, mais pessoal. É justamente no perigo que a presença se torna mais real. Depois de cruzar o vale, o mais lógico seria esperar uma volta para os pastos verdes, certo? Mas não, o Salmo surpreende de novo com uma imagem completamente inesperada. A jornada não volta para trás. Ela avança para um cenário de vitória, de honra, de celebração pública. E essa cena é construída em três partes muito fortes. Primeiro, uma mesa é preparada bem na frente dos inimigos. Isso é um ato de honra e proteção que desafia qualquer ameaça. Depois, a cabeça é ungida com óleo, que era um gesto de boas-vindas e celebração, reservado para os convidados mais importantes. E para fechar, o cálice transborda, que é um símbolo de uma benção tão grande, mas tão grande, que não dá nem para contar. A jornada podia muito bem terminar nesse banquete, nesse momento de vitória, né? Mas ela vai além. O ponto alto do Salmo não é um evento único, mas sim uma promessa que se estende por toda a vida. E esse ponto aqui é crucial. A bondade e a misericórdia não são coisas que acontecem de vez em quando. Elas se tornam companheiras constantes. A imagem que o texto cria é de dois guardiões que nos seguem de perto, em cada passo da jornada, para sempre. E, finalmente, a jornada chega ao seu destino. E não é um abrigo temporário, mas sim uma casa, um lar permanente. É a promessa final de pertencimento, de segurança eterna na presença desse pastor. A jornada, enfim, se completa. Depois de toda essa análise, fica a reflexão. Qual dessas imagens da jornada fala mais alto hoje em dia? Será que é a paz dos pastos verdes? A coragem para atravessar o vale escuro? A honra do banquete diante dos desafios? Ou a segurança dessa promessa final?
O que essa jornada tão antiga pode nos ensinar sobre os caminhos que a gente percorre hoje?